Mazal Tov, parabéns, feliz aniversário. E todos esses desejos soam forte no ouvido de alguém que está fazendo aniversário. E ele espera que todo mundo lembre do seu aniversário. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro aniversário. Tem um aniversário que vocês comemoramos, não. Que você assina os documentos, então é chamado de aniversário civil, e tem o seu verdadeiro aniversário, que é o aniversário judaico. Quando nós falamos Mazal Tov, nós já aprendemos sobre Mazal. Mazal é o teu signo, a tua força espiritual que está presente no dia do seu nascimento e vai te acompanhar pelo resto da sua vida. E no dia do aniversário, ela se renova. Então, é o costume judaico, aniversário. Eu perguntei hoje se bolo com velas é um costume judaico. Então, vocês, com certeza, vocês devem ter colocado no Google e saiu isso. Qual é a origem do bolo com velas? Foi na Grécia Antiga, em homenagem a Artemis, uma das deusas. E segundo a mitologia, esta divindade era representada pela lua, a forma pela qual protegia a terra. O bolo redondo, coberto de velas acesas, simbolizava a lua cheia. Bem judaico. O mesmo costume reapareceu, não se sabe como, entre os camponeses alemães do século XIII, que inventaram o Kinderfest, a festa infantil. Festa infantil, uma invenção alemã. Essa comemoração começava ao raiar do dia, quando as velas eram acesas e a criança acordava com a chegada do bolo. Havia sempre uma vela a mais do que a idade da criança, significando a luz da vida. O aniversariante tinha de apagar todas as velinhas de uma só vez, fazendo um pedido que só se realizaria se fosse mantido em segredo. Então, nós já estamos sabendo agora a origem do bolo redondo, a origem das velinhas. E se você vê em várias fontes, todos têm uma fonte pagã para a comemoração do aniversário tradicional. E como alguém me respondeu hoje, quando eu perguntei sobre a vela, respondeu muito bem, que se por algum motivo você quiser acender a vela, primeiro tomar cuidado para ser uma vela kasher, para não cair a cera não kasher sobre o bolo, primeira coisa. E segunda coisa, não se apaga a vela. Não se apaga a vela. A vela representa a vida. O que nós estamos querendo comemorar é a renovação da vida. Então nós vamos apagar a vela. E muito mais, e mesmo quando você tem que apagar uma vela, nós nunca apagamos a vela assoprando. Porque o sopro é o método que Deus colocou a vida dentro do corpo de Adão. Certo? Soprou em suas narinas. Então nós não assopramos vela em nenhuma. Você quer apagar um fósforo? Você balança, você coloca na água, faz qualquer coisa, menos assoprar. Então já está claro que a comemoração do aniversário judaico já é um pouquinho diferente do aniversário tradicional. Mas será que comemorar aniversário é algo judaico? Se você olhar alguns livros antigos e algumas linhas bem tradicionais e ortodoxas, eles falam rapidamente o seguinte: aniversário é uma coisa do faraó. Se você abrir na Torá, o que consta na Torá? O único aniversário que consta na Torá é o aniversário do faraó, nosso inimigo. Nada de judaico. E baseado nisso, muitas linhas antigas, nos grupos mais ortodoxos, eles eram contra toda e qualquer comemoração de aniversário. Então, se chegava para alguém e falava feliz aniversário, por favor, não fala isso. Mas não é esta a prática aceita hoje em dia. E isso que eu gostaria de ver com vocês, a origem da comemoração do aniversário dentro do judaísmo. Mas óbvio que não vai ser o aniversário que nós estamos acostumados, vai ser o aniversário judaico. Será que Faraó é o único aniversário que está na Torá?
primeiro aniversário da humanidade está se aproximando. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, muitos acham que é o dia da criação do mundo. O dia da criação do mundo é dia 25 de Elul. Rosh Hashanah é o sexto dia da criação, o dia do nascimento de Adão. Por isso que Rosh Hashanah não é uma festa corrigida. Rosh Hashanah não é relevante apenas para os judeus. Rosh Hashanah é relevante para toda a humanidade. Por Rosh Hashanah é o dia que o homem que nasceu nesse dia está sendo renovado e ele é julgado. Então, Kol Ba'ei Olam, a gente fala nas orações de Rosh Hashanah, é um julgamento para toda a humanidade e não só para os judeus. Mas nós judeus sim comemoramos e marcamos esse dia a cada ano. Uma prova mais do que clara que aniversário é sim marcado e é sim importante. Tem um outro aniversário na Torá. Vamos ver quem consegue lembrar. Valendo um bolo. Não de aniversário. Não. Data de falecimento, isso daqui é uma coisa judaica que nós já conhecemos, Yortzeit, Yom HaZikaron, isso daqui é uma coisa bastante tradicional. Mas aniversário de nascimento... Não, mas Tu B'Shvat não está na Torá. É aniversário das árvores, Rosh Hashanah Leilanot. Mas é difícil. É o seguinte, está escrito na Torá que Avraham Avinu, ele esperou muito para ter o seu filho querido, Yitzhak. Teve o filho, está escrito na Torá, Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Yigamel et Yitzhak. É dito que no dia que Yitzhak desmamou, no dia que ele cresceu, ele atingiu uma nova etapa, Avraham fez uma bela festa e convidou todos os nobres da época, reis, pessoas importantes. Tem duas opiniões que dia foi, qual aniversário foi de Yitzhak. Uma opinião foi no dia de desmamar com 2 anos, outra opinião fala que foi o bar mitzvah dele. E na prática nós não comemoramos o bar mitzvah. Então, o bar mitzvah, aniversário, é algo relevante dentro do judaísmo. É a maioridade religiosa do homem. Se você olhar no Talmud, por exemplo, tem algumas datas. É dito que tinha um grande rabino, Rav Yosef, que ele fez uma grande festa para todos os rabinos quando ele completou 60 anos. Então nós temos várias fontes na Torá de comemorações judaicas do aniversário judaico. Então, já vamos deixar claro que não é uma coisa do faraó, não é uma coisa não judaica. E mesmo que faraó não era judeu, pelo próprio fato de constar na Torá aniversário, tudo que consta na Torá serve como base para os nossos costumes. Ele era uma pessoa do mal, então não vale o que ele fez. Se a Torá fez questão de mencionar isso, é importante. Uma das provas para isso é a seguinte: onde nós sabemos que tem que ter esse costume de fazer 7 dias de festa após o casamento, Sheva Brachot. Nós temos uma semana de comemorações após o casamento. A origem disso é na Torá. Quem foi que fala sobre isso? Um homem malvado, chamado Lavan, quando ele enganou Yaakov, e aí Yaakov queria casar com Rachel, já tinha casado com Leá, todo mundo acha que ele pediu para esperar mais 7 anos, mas não é isso que está escrito na Torá. Está escrito Malé Shavu Azot, espera esses 7 dias, não 7 anos. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos, mas espera mais 7 dias para acabar as comemorações Sheva Brachot do primeiro casamento, e aí vai poder casar com Rachel. Quem falou isso? Um perverso, Lavan. Mas se consta na Torá, serve como base para os costumes judaicos. Então, se a Torá fala do aniversário do faraó, significa que aniversário é algo importante. Ele fez outras coisas no dia do aniversário dele, o faraó, mas o conceito de aniversário sim existe na Torá. Quando a gente deseja para alguém feliz aniversário, a gente fala em Yiddish ou em português, em qualquer língua, até 120. Da onde surgiu isso até o 120? Essa é a idade de Moisés. A idade de Moisés, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele nasceu em 7 de Adar e ele faleceu em 7 de Adar. Quem lembra a famosa história de Purim? Aman queria usar as forças da astrologia, a força dos signos. Ele ficou muito feliz quando ele fez um sorteio. Qual seria o mês que ele ia marcar a solução final de Deus os livre? Qual seria um momento energético propício para ele conseguir matar os judeus? E caiu o mês de Adar. E ele ficou muito feliz. Falou, ótimo sinal. Mês de Adar,
o mês do falecimento de Moshe Rabbeinu, então é o dia que vai todo mundo morrer. Diz o Talmud, seu bobo, nesse mesmo mês Moshe Rabbeinu faleceu, e nesse mesmo mês ele nasceu. E é mais forte o dia do nascimento do que o dia do falecimento. E reverteu toda a história, e nós temos a nossa animada e alegre festa de Purim. Então nós vemos várias referências a aniversário na Torá, de formas diretas ou indiretas. Até mesmo no dia mais triste do ano, que é Tisha B'Av, muito bem. Tisha B'Av é o dia da destruição dos templos, é o dia de tristeza, de luto nacional, porém é um dia feliz, por ser aniversário de Mashiach. É dito que Mashiach ele nasce em Tisha B'Av. Uma famosa história do Talmud, que tinha um judeu no norte de Israel que ele estava arando, e um árabe, meio astrólogo, meio com poderes assim, ele escutou a vaca mugindo, ele virou para o judeu e falou: para de trabalhar, teu templo foi destruído. Estava lá no norte, não tinha Twitter. O judeu ele fica assim em choque. Depois a vaca muge logo em seguida novamente. Aí ele fala: pode voltar a trabalhar, que acabou de nascer Mashiach. Quer dizer, o potencial de reconstrução ele nasce com a destruição. Por isso que nós temos alguns costumes de, não alegria, mas de preparação para Mashiach no próprio dia de destruição de Yom Kippur, de Tisha B'Av. É dito que no final de Tisha B'Av é costume varrer a casa em preparação para Mashiach. Então existe esse costume antigo de demonstrar o nascimento de Mashiach em Tisha B'Av. Então, tem outros lugares, você tem, por exemplo, o rei Davi em Shavuot, e por isso que a gente costuma ler Megilat Ruth em Shavuot, porque fala uma frase lá no meio de tudo, falando que nasceu Davi da Melech. Então, existe várias referências e várias leis que mostram a importância do dia do aniversário. Tem uma coisa muito forte. O templo móvel, o Mishkan, ele foi inaugurado em Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan. Só que ele já estava pronto para ser inaugurado mais de um mês antes. Dia 25 de Kislev, ele já estava pronto para ser inaugurado. Diz o Talmud, o Midrash fala uma coisa interessante. Deus preferiu esperar para a inauguração ser no mês do nascimento de Yitzhak. Sabe que Yitzhak nasceu em Pesach? Então eu estava esperando chegar o mês de Yitzhak. Olha só a força. Ele queria o mês de um nascimento de um tzadik para inaugurar o templo e ficou parado esperando. Então, o judaísmo dá uma importância muito grande para o dia do aniversário. E voltando para o que nós falamos, Mazal Tov. Que Mazal é esse? Que força é essa? Os nossos inimigos, eles usaram essa força contra nós. Assim consta no Talmud de Jerusalém, que aquele povo, nosso inimigo número 1, Amalek, ele procurou guerrear contra os judeus no deserto. Foi o primeiro que veio lá para desmoralizar o nosso povo. E eles vieram preparados. Eles não pegaram os soldados mais fortes. Eles pegaram os soldados que faziam aniversário naquele dia. Existe uma força espiritual que protege a pessoa no dia do seu aniversário. É dito que não é fácil uma pessoa ser prejudicada no dia do seu aniversário. Então, foi esses os soldados que ele enviou para guerrear contra o povo judeu. O que Moshe Rabbeinu ele fez? Simplesmente brincou com as constelações. Ele mexeu com os Mazalot e tirou a força espiritual deles e com isso a guerra foi diferente. Tem uma outra versão que eu vi interessante, que ele pegou soldados, Moshe Rabbeinu, que nasceram Adar 2, Adar Sheni, porque nós explicamos que tem os 12 signos, certo? Só que às vezes nós temos 13 meses. Então o 13º mês ele é correlacionado a uma energia acima das constelações. Então ele lutou também. A gente vê que a astrologia estava presente nas guerras espirituais e físicas no deserto. Mas para a nossa vida nós trazemos esse conceito. Mazalosh Eladam Gover. No dia do seu aniversário, a sua força, o seu mazal, se você quiser entender como anjo, entenda como seu anjo,
ele está mais forte nesse dia. É um dia bastante especial. Então, já deixando claro que é o aniversário judaico. Você tem que pegar o dia que você nasceu, o horário que você nasceu, entrar na internet ou tem aplicativos, depois eu posso passar as fontes e calcular quando é o seu aniversário judaico. O que nós fazemos, então, como judeus no dia do aniversário judaico? Agradece. Está escrito o nome dos cabalistas. Primeira coisa, o dia do seu aniversário é um dia que teus pedidos, suas tefilot, são mais aceitas. Então é um dia de fortificar os pedidos, pedir para que seja um bom ano, em todos os sentidos. Eu tenha sucesso em todos os sentidos. E tudo que eu preciso, eu peço no dia do meu aniversário para Deus. Por isso que é um dia que a gente fala o máximo de salmos possível. Existe até o costume de falar todo o livro de salmos, mas quanto mais salmos falar no dia do aniversário, melhor. É um dia propício para anular maus decretos. Como que eu anulo esses maus decretos? Através do estudo da Torá. Então eu intensifico o estudo de Torá no dia do meu aniversário. Rabino, Sim. por que a gente, quando lê o Salmo, lê com um ano a mais que a gente tem? Porque nós lemos o Salmo um ano a mais? Na verdade, não é um ano a mais. Quando a criança nasce, ela tem quantos anos? 22. Quando a criança nasce. Criança? 0. Qual o Salmo que você lê? 1. E assim continua. Sim, entendi. Nós falamos então da força do aniversário judaico. Nós falamos que tem fonte no judaísmo. Mas o curioso é que ele nunca foi comemorado. Você não encontra. Pergunta para os seus avós se eles comemoraram o aniversário judaico. Pode ser que eles fizeram aniversário civil porque assimilaram da cultura geral. Agora o aniversário judaico ele não era comemorado. E a gente tem que estar feliz no dia do nosso aniversário judaico. Então, vamos analisar isso. Eu vou explicar quando que surgiu isso. Isso surge em 1988. Vamos chegar lá. 1988, não é tão antigo. A comemoração do aniversário judaico da forma que nós comemoramos hoje em dia. Qual o motivo que não se comemorou aniversário até pouco tempo atrás? Uma das explicações talvez seria a frase famosa do rei Salomão. O rei Salomão ele diz o seguinte em Coelet: é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Vamos explicar o que quer dizer isso. Você pode ver isso de uma forma. Você pode ver isso de uma forma pessimista. Na realidade, o rei Salomão está falando o seguinte: a criança nasceu. Está feliz do quê? Pode ser que ele vai ser um bandido. Você vai ser um assassino. Está feliz do quê? Um terrorista? Você só tem garantia que essa pessoa é gente boa quando acaba a sua vida. No final você pode falar bem dessa pessoa. Quando ela nasceu, então é uma visão um pouco pesada, mas baseado nisso, muitos falavam: como que você está comemorando o futuro? Estou feliz pelo futuro. Quem falou que o futuro vai ser feliz? Certo? Então essa era a base, provavelmente, de não comemorar aniversário. E também existe uma outra frase do rei Salomão: se eu tenho duas opções, ir para um shiva, ir para a casa do enlutado, ou ir para um casamento, os dois é no mesmo horário, qual dos dois eu vou? Diz o rei Salomão: é melhor você é melhor você ir para a casa do enlutado do que para a festa, porque na festa você se diverte, e diverte significa divergir, você diverge do foco. Agora na casa do enlutado você vê o final da vida e talvez você vai parar para refletir sobre os valores da vida. Então é um pouco disso que o rei Salomão está falando. Você está comemorando o quê?
Mas na prática, nós vimos que isso daqui foi um pouco mudado e hoje em dia nós sim comemoramos o aniversário judaico. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês hoje é o seguinte: o que acontece na hora do nascimento para ter tanta alegria? Qual que é a alegria do nascimento? Vamos analisar juntos. Você tem um feto dentro do ventre materno, certo? Qual a diferença do feto 10 minutos antes de ele nascer e 1 minuto depois que ele nasceu? Ele já tem o coração batendo, ele já tem as mãos, já tem os pés, já tem tudo, certo? E ele está muito melhor cá entre nós no ventre materno. Não tem preocupações, não tem que ir atrás da comida, está tudo sendo cuidado. O primeiro trauma é ele nascer, já começa a chorar, porque agora ele precisa, depende de todo mundo, lá está tranquilo. E vamos ver agora do ponto de vista espiritual. É dito que no ventre materno a criança ela estuda toda a Torá com um anjo. Imagina só. Ner da Luca Roshó, assim diz o Talmud, tem uma vela, não é uma vela no sentido físico, existe uma luz que está iluminando, ensinando tudo para ela. E de repente, na hora do nascimento, vem um anjo, dá o peteleco que nós conhecemos e esquece tudo da Torá. É dia de alegria ou dia de luto? Eu não estou brincando, nós fazemos um luto. Quem conhece o costume judaico de Shalom Zachar? Shalom Zachar é uma comemoração ou uma forma de marcar o primeiro Shabat da criança antes do Brit Milá, certo? Então a criança nasce, tem que esperar passar um Shabat para poder fazer o Brit, um dos motivos de esperar 8 dias. Nesse Shabat, sexta-feira à noite, se faz um encontro, vamos chamar assim, chamado Shalom Zachar, dando oi, Shalom, para o Zachar, para o macho. O que se faz nesse encontro? A criança não está lá, a criança está dormindo ou chorando. A criança não está presente. O pai serve para os convidados grão de bico. Qual é a outra ocasião que a gente serve grão de bico ou ovo? Na casa do enlutado, que o círculo simboliza o ciclo da vida. Ou também simboliza a boca fechada que está de luto. Existe um certo luto por toda a Torá que a criança esqueceu. Então aqui nós temos uma mistura de luto e alegria. Certo? Existe um luto pela queda espiritual que se deu com o nascimento. Mas nós não estamos de luto, nós estamos muito felizes que essa criança nasceu. Um dia de grande alegria. Tanto é que o aniversário é comemorar novamente o dia que nasceu. Só que a pergunta é boa. Qual que é a alegria do nascimento? Que agora tem uma criança, a criança também existia antes do nascimento. O Rebbe, ele fez essa pergunta no dia de hoje, dia 18 de Elul, Chai Elul, alguns anos atrás, que hoje, dia 18 de Elul, é o marco, não é à toa que a gente está fazendo essa aula hoje, eu não tinha programado, mas acabou, tudo é exato. Dia 18 de Elul é o dia do aniversário de nascimento do Baal Shem Tov, o dia do aniversário de nascimento do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe. E esse dia já era comemorado desde a época do Rebbe anterior, do sogro do Rebbe, ele já marcava esse dia como um dia de comemoração pelo aniversário desses grandes homens. Então esse aniversário judaico já tinha, essa semente já estava nascendo, porque o Baal Shem Tov já comemorava o aniversário dele. Toda vez nessa data, Chai Elul. Então o Rebbe, um ano analisando isso, ele perguntou, está comemorando o quê? Fisicamente, a criança agora está mais vulnerável. Espiritualmente, ela perdeu tudo que ela ganhou no ventre materno. Olha só que brilhante o Rebbe falou. A grandeza do aniversário é que enquanto o feto ele está no ventre materno, ele não é gente, ele é uma extensão da mãe. Ele não é um ser humano. Na hora que ele sai do ventre materno, ele se tornou uma existência, se tornou uma pessoa, se tornou uma existência separada da sua mãe. E essa é a grandeza. A grandeza de existir um novo indivíduo. Eu estou comemorando no dia do aniversário o meu nascimento. Eu nasci para o mundo. Deus confiou em mim, Deus confia em mim. É uma história interessante. Recente, um rabino, Rabino Shem Tov,
de Montevidéu, Rabat, Montevidéu. Ele estava um dia andando na rua com um colega dele, e aí uma criança na rua, devia ter uns 10 anos, para eles na rua e fala: "De onde vocês são?" Deixa eu ver, 2 extraterrestres lá de barba, chapéu. O rabino respondeu: "Eu sou daqui do Uruguai e meu amigo é da Argentina." Não, fala sério. Da onde vocês vieram? Eu estou falando sério. Falou: "Então por que vocês usam? Então por que vocês estão usando esse chapéuzinho aí? Eu não estou entendendo nada." Esse chapéuzinho se chama kippah. E essa kippah nos lembra o tempo todo que Deus está acima de nós, nos olhando e nos protegendo. E a criança respondeu: "Sabe de uma coisa? Eu não acredito em Deus." E o rabino falou: "Sabe de uma coisa? Deus acredita em você." Falou: "Em mim?" A criança perguntou: "Deus acredita em mim?" Falou: "Lógico, senão ele não teria te criado. Tem algo que só você pode fazer nesse mundo e por isso que Deus te criou." Ele falou: "Sério? Então você pode me falar o que é?" Ele falou: "Bom, isso daqui cabe a você descobrir na sua vida." E ele foi embora. Pode ser, o rabino comentou, pode ser que depois daquela conversa alguma coisa mudou na vida daquela criança. Então isso é uma coisa bastante importante. Eu não acredito em Deus, mas Deus acredita em mim. E é isso que nós estamos marcando no dia do aniversário. É o dia onde Deus fala: o mundo não pode continuar a existir sem você. Então é um dia especial. Tem pessoas mais pessimistas que falam: comemorar aniversário? Cada ano que passa eu estou mais velho. E eu estou mais perto do fim. Então qual que é a comemoração? A resposta é muito simples. Se você está comemorando aniversário civil ou aniversário judaico. Se você está comemorando o aniversário, passou mais um ano, mais uma velhinha, significa menos tempo para me divertir, menos tempo para aproveitar desse mundo físico. Agora, se você vê a vida de um outro prisma, cada ano que passa, eu estou mais perto de atingir o meu objetivo. Um exemplo interessante. São duas formas de você enxergar a vida. A água, a garrafa de água que matou a minha sede ontem, não me ajuda hoje. Só que a garrafa de água que eu dei para alguém que estava morrendo de sede ontem, continua comigo para sempre. Essas são as duas formas de você viver. Viver para mim, então cada ano que passa eu sou mais velho, tenho menos tempo para aproveitar, entre aspas. Enquanto que o aniversário judaico é para refletir se eu estou realmente no eixo, significa que eu estou cumprindo o meu papel para o qual Deus confiou em mim. Então Deus confia muito em mim. Agora eu confio em mim? Eu estou pegando as rédeas da vida na minha mão ou estou deixando a vida correr? Eu estou vivendo ou sobrevivendo? É justamente isso que nós fazemos no dia do aniversário. Nós não estamos comemorando algo físico, é algo espiritual. É o dia onde eu deixei de ser uma extensão da minha mãe, eu me tornei uma existência per si. É um dia onde Deus ele falou: você é importante para o mundo. Portanto, é um dia de reflexão. Comemoração? Sim, mas uma comemoração judaica. Comemoração judaica é uma comemoração visando como que nós podemos melhorar a vida nossa e dos outros. Isso sim é uma comemoração propícia para o dia do aniversário. Nós costumamos fazer aquilo que a gente chama de um Farbrengen. Significa reunir as pessoas em torno de um tema, em torno de um foco, e não simplesmente passar o tempo. Porque nesse dia tão especial eu vou fazer igual aos outros, passar o tempo. E por isso que no ano de 1987, foi isso? Não. 88. Foi 88 já. Foi 88.
quando que a esposa do Rebbe completou 87 anos, detalhe, foi um mês depois do falecimento dela. Então, ela faleceu dia 22 de Shvat, um ano depois, ou um mês depois, e 3 dias, dia 25 de Adar, seria o aniversário dela, de 87. E o Rebbe falou, as datas importantes e de pessoas importantes continuam sendo importantes no plano espiritual. E ele lançou, em homenagem a ela, a campanha que ele chamou Miftzah Yom Huled, a campanha de comemorar o aniversário de uma forma judaica. E aí ele lançou vários itens, que daqui a pouco a gente vai falar, como captar essa energia positiva nesse dia. E é interessante que o Rebbe ele baseou isso no sogro dele, como nós falamos, que ele comemorava todo ano o dia Chai Elul, dia 18 de Elul, como o nascimento do Baal Shem Tov e o nascimento do Alter Rebbe. Não é à toa, porque esses dois são os que contribuem para a verdadeira reflexão necessária no dia do aniversário. O que eu devo pensar no dia do aniversário? Que eu sou importante. E o que a Hassidut nos trouxe? A grande contribuição, uma das grandes contribuições. Que cada um de nós é importante. Parar de ver todos, parar de ver o macro, muita gente, não é muita gente, eu sou muito importante e sem mim, Deus não vai conseguir realizar o seu objetivo. Não é para levar isso para o ego, é para levar para a responsabilidade. Não adianta falar, a situação está caótica. Por que ninguém faz nada? Não é ninguém sou eu. Se eu vi isso, diz o Baal Shem Tov, se eu vi algo, quer dizer que aquilo cabe a mim. Nada é à toa. Se eu enxerguei um defeito, significa que eu devo procurar consertá-lo. Como nós comemoramos, então, o aniversário judaico? É interessante que esse conceito, ele explica o porquê das festas judaicas, porquê de datas importantes. Tem gente que fala, para mim não é importante data, o que importa? O dia que meu bisavô chegou no Brasil, o que importa? Só que no judaísmo a gente vê que todas as datas são marcadas e nós, por milênios, comemoramos. O dia que o povo judeu saiu do Egito, o que importa? Não são festas, não são datas do passado. O judaísmo, o tempo é uma espiral. Nós estamos sempre subindo num movimento circular. Quando passa um ciclo, Shana, quando passa um ciclo, a gente chega para o mesmo ponto, mas num nível acima. Igual na escada caracol, você chegou no mesmo nível, no mesmo ponto, mas você chegou num nível acima. Então, todo ano, quando chega a Pesach, a energia que aconteceu há 3.300 e poucos anos atrás, ela se renova. Shavuot, etc. Rosh Hashanah, nós estamos comemorando o nascimento de Adão. Quando Deus falou, eu não posso atingir o objetivo sem o ser humano. Não sei se vocês sabem, mas Deus tinha um plano inicial de criar só anjos. E de repente ele decidiu criar o ser humano. Isso que nós comemoramos todo ano em Rosh Hashanah. O meu aniversário é o Rosh Hashanah particular. Da mesma forma que o Rosh Hashanah ele é muito importante, nós vamos falar semana que vem. O Rosh Hashanah é o aniversário da humanidade e cabe a nós aproveitar da melhor forma esse aniversário, o aniversário de 48 horas. O aniversário particular é o meu Rosh Hashanah para ti, é o meu Rosh Hashanah particular. O que eu faço em Rosh Hashanah? Eu reflito sobre o ano passado e tomo boas decisões para o ano que vai entrar. Assim também no meu aniversário. Fecha um ciclo e eu me preparo para o novo ciclo. Interessante que uma vez, não me lembro qual dos presidentes, mas um dos presidentes dos Estados Unidos ligou para o Rebbe no dia do aniversário dele, dia 11 de Nissan, no Dalev Nissan. Ligou, o secretário atendeu e o presidente, não sei se era o presidente ou o assessor, estava falando que o presidente queria parabenizar pelo telefone, além das cartas que eles mandavam, queria parabenizar pelo telefone o Rebbe. E o Rebbe pediu para responder agradecendo que ele estava de saída para o Oel. E hoje é um dia
de introspecção, e o Rebbe não poderia atender o telefone, mas agradecia muito a lembrança. Então, o Rebbe sempre foi muito cordial com todas as pessoas, mas o Rebbe não viu, no dia do aniversário, um tempo para falar com o presidente dos Estados Unidos. Não era o momento. É um momento de introspecção, um momento de reflexão e de tomar boas decisões para o futuro. Na prática, quais são os itens aconselhados para aproveitar melhor essas 24 horas? Primeira coisa, se elevar espiritualmente através da tefilá, da reza. Nós falamos que é um dia que você pode ter seus pedidos atendidos de uma forma melhor. Então, nós rezamos um pouco mais, concentrando-se mais nas palavras, um pouco de idbonenu, de meditação. Sedaká é algo que nós fazemos diariamente, mas no dia do aniversário nós damos uma cota extra de tzedakah. 3, nós já falamos, falar Teilim, falar os salmos, se possível todo o livro, ou se não pelo menos um dos 5 livros. A gente sabe que os salmos são divididos em 5 livros, pelo menos um dos 5 livros. Quem quiser, o menor de todos é do 90 ao 106. Mas sempre digo que não tem que procurar o menor, porque quanto mais Teilim, mais brachá. Então eu procuraria o maior. Começar o seu novo salmo. Então eu fiz 40 anos, vou começar a ler o salmo 41. No dia do aniversário eu leio os dois. Eu leio o antigo e o novo. Então eu fiz 40 anos, eu leio o 40 e o 41. E nesse dia eu estudo o que significa esse salmo. Porque o salmo tem a ver agora com o ano que eu estou entrando. Tentar entender o que consta nesse salmo. Eu não lembro os detalhes, mas eu li há 2 dias uma história incrível, justamente dessa questão de aniversário e salmos. Encurtando uma história longa, um soldado israelense, ele se feriu gravemente em um dos entraves lá no exército. E tem uma organização em Israel, do Chabad, que eles dão muito apoio para os feridos em guerra. Também tem outra organização que cuida dos filhos que ficam órfãos, etc. E eles fazem várias atividades, e uma delas é levar esses soldados feridos para Nova York para se divertir, e também tem um momento espiritual, onde eles vão no túmulo do Rebbe, vão no Seven Summit. E esse soldado, ele estava no grupo que esse rabino organizou. E dentro do Ohel, cada um tem seu momento particular de ler a sua carta e rezar, etc. Mas esse rabino, ele pediu para cada soldado, quando se sentisse à vontade, de chegar perto dele para juntos eles fazerem o salmo daquele soldado. E pega o salmo. E esse soldado, ele chegou para o rabino, em um dado momento, e o rabino perguntou para ele: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 25. Ele falou: bom, obrigado. Então a gente vai ler juntos o Salmo 26. E eles começaram a ler o Salmo 26, palavra por palavra. Eles leram o Salmo 26. Quando acabou o Salmo 26, o soldado, ele falou: desculpa, me confundi. Eu vou fazer 25, mas eu tenho 24. Não tem problema, então vamos ler o Salmo 25. E aí eles leram de volta para a palavra o Salmo 25. Eles saíram do túmulo do Rebbe, e foram lá para o quarto do Rebbe em Crown Heights, e depois eles iam voltar para passar Shabbat em Manhattan. E esse soldado estava o tempo todo chorando. Muitos se emocionaram no ano, mas ele não parava de chorar. Ele continuou chorando. E era Shabbat, ele continuou chorando. E aí o rabino achou: tem alguma coisa estranha, o que está acontecendo? E se aproximou dele. Falou: você pode me falar o que está acontecendo? E aí ele contou, ele disse que ele perdeu, não me lembro qual, uma das mãos. Ele perdeu uma das mãos nesse acidente, e a outra mão
não se mexia, e os médicos queriam amputar a mão. Falaram que essa mão nunca vai voltar a funcionar. E esse soldado, acho que era Ziv, esqueci o nome dele, ele, por algum motivo, falou, eu não quero amputar. Falou, não, mas é perigoso. Falou, não, acredito que vai dar certo. Falou, a chance de voltar a funcionar é 0%. E aí eu cheguei no túmulo do Rebbe e eu parei e fiz a seguinte meditação, e eu fiz a seguinte decisão. Se Deus, através do Rebbe, me mostrar um sinal, então eu tenho certeza que vai dar certo. E aí nós começamos a ler o Salmo 26. E no Salmo 26 tem 3 vezes a palavra Yad. 3 vezes a palavra mão. Eu fiquei muito feliz. Aqui está o sinal que eu vou recuperar a minha mão. Só que depois, quando eu lembrei que meu aniversário ainda não foi, então a gente leu o 25. E lá não tem nenhuma vez a palavra mão. Então eu entrei em desespero e por isso que eu estou chorando, que meu diagnóstico está fechado. Olha só, um soldado que nunca conheceu o Rebbe, eu nunca ouvi falar do Rebbe, mas ele colocou na cabeça dele que precisaria de um sinal. O rabino, na hora teve a luz, e falou para ele, me fala uma coisa, que ano você nasceu? Fala de volta a data? Bom, o aniversário judaico foi hoje. Então o salmo que nós lemos é o salmo certo. Ele não precisou do aplicativo. Na cabeça dele, ele conseguiu fazer a conta. Falou, hoje está aniversário judaico, então a gente leu o salmo certo. Então você tem os sinais da mão. Passaram-se poucos dias. Ele começou a mexer os dedos da mão. Depois de algumas semanas, ele começou a mexer a mão. História de milagre incrível. Acho que aconteceu ano passado. E da força do aniversário, da força do Rebbe, mas voltando da força do aniversário judaico. É o dia de Mazaló, governo, o dia forte. Então, a importância de saber o dia certo do seu aniversário. E esse é o salmo que nós começamos a ler, e nós lemos diariamente durante esse ano até o próximo aniversário. Dedique algum tempo para meditar sobre seu ano passado. Então, procure um lugar tranquilo, se feche em um quarto e realmente pense. Nós não estamos acostumados a pensar. Nós reagimos. Então, é um dia para parar, para pensar. Estude algo extra de Torá hoje. Torá a gente estuda diariamente, mas hoje estudar um pouquinho mais de Torá. Existe também um costume de estudar algo mais místico, algo racídico, mais profundo e compartilhar com os amigos. Então, nesse Farbranga, a gente costuma preparar algo um pouco mais profundo para poder compartilhar. Existe a ideia de fazer a brachá de Shechianu. Shechianu, Vikimanu, Viganu, Vasmanazé. Só que a gente não faz essa brachá do aniversário simplesmente para ser aniversário. Então nós pegamos alguma outra força do Shechianu, que é, no caso, uma roupa nova, mas nem todas as roupas novas a gente faz Shechianu, mas uma fruta nova da estação, a gente sempre faz a brachá de Shechianu, que nos deu vida para trazer para esse momento. Então procura uma fruta nova, aqui no Brasil é fácil, arruma alguma fruta nova da estação, uma fruta exótica, e você faz a brachá de Borei Priaetz, ou Borei Priadamai, e faz a brachá de Shechianu. E aí na hora que você fizer o Shechianu, você tem a intenção também sobre o seu aniversário. Para mim é fácil, porque o aniversário é Simchat Torah, então eu já tenho o Shechianu no Kiddush, então não preciso da fruta nova. Então quando cai no Yom Tov, então você já tem o Shechianu das mulheres nas velas e dos homens no Kiddush. Dedique algum tempo para ensinar algo ou aos outros sobre o judaísmo. Não só pensar em si mesmo. Então é um momento de compartilhar. Então, já colocar na prática o meu objetivo de vida. Não ficar focado só em mim. E, para colocar de uma forma prática, assumir uma nova mitzvah, uma nova coisa boa para esse próximo ano. Tem 613, é fácil você encontrar alguma. Isso também é uma recomendação para Rosh Hashanah. Para Rosh Hashanah não ficar no ar, para Rosh Hashanah se tornar algo de fato, que é ano novo, não é igual Réveillon. Ano que vem vai ser tudo melhor. Certo? Rosh Hashanah muitos também acham, esse ano vai ser... Não.
esse ano eu vou fazer o quê? Na prática. O que você vai fazer de prático? Então pega uma coisa. Não pegar uma coisa assim muito difícil. Tem que ser uma coisa possível ser feita, mas algo. E quando eu pego esse algo, meu Rosh Hashanah é diferente, meu ano é diferente. E assim também, no Rosh Hashanah particular, também existe essa ideia. E por último, para os homens, nós costumamos subir na Torá no Shabat antes do aniversário judaico. E se cair também o aniversário num dia que tem Torá, numa segunda ou quinta-feira, ou Rosh Chodesh que seja, também tente subir novamente na Torá. Um Shabbat antes. No Shabat antes. No caso de aniversário de falecimento, Yortzei também é sempre no Shabat antes, porque o Shabat anterior é o que abençoa a semana que está entrando. Se por acaso você perdeu, então sobe no Shabat seguinte, que é próximo aniversário. Se você fazer aniversário no Shabbat. Aí não, aí você sobe no Shabat. Tem gente que costuma subir também no Shabat anterior. E é interessante que a gente faz essas comemorações, essas práticas, também no aniversário dos nossos filhos. Desde o primeiro aniversário. Então, o aniversário de 1 ano de um bebê, o bebê não sabe o que está acontecendo. Então, é o momento do pai e da mãe fazerem um salmo por eles, um estudo a mais, uma tzedakah a mais, uma reflexão por eles. E o momento também de agradecer. Aniversário é um momento de gratidão. Agradecer a Hashem pela minha vida e agradecer a Hashem pela vida dos meus filhos. Então, o aniversário é um momento propício para essa reflexão de agradecimento e comprometimento com o futuro. Mas, para finalizar, eu disse que o dia de hoje, Chai Elul, dia 18 de Elul, ele marca justamente a essência do aniversário. E tem uma frase incrível, que é importante a gente colocar na nossa geladeira ou no nosso coração. Hoje em dia não é mais na geladeira, né? Na tela do computador. Está escrito, assim traz o Alter Rebbe, o aniversariante de hoje. Ele traz o nome do grande aluno do Arizal, famoso cabalista. Escreve Rav Chaim Vital, no seu livro de Kabbalah, Shara Kedushah ve'Nevuah, Shamadrega Gedolá Shebekulam, o Gilui Aneshama Shelo, Atzmo, Shulemalo Emadregad Gilui Elial. Lá ele está falando sobre os níveis de profecia. Então você tem vários níveis de profecia. Tem uma profecia pequena, que é chamado quando você pergunta para uma criança o que ele aprendeu hoje na escola, o que ele te responde de Torá. Isso é uma profecia pequena. Você pode pegar alguma indicação. Abrir algum livro de Torá, algum livro de cartas do Rebbe, é uma profecia pequena. Agora existem níveis de profecias. Qual que é o maior nível de profecia? Qual é o máximo que alguém pode atingir na sua elevação espiritual? Será que é um anjo falar com você? Será que Eliyahu Hanavi falar com você? Diz o Rav Chaim Vital que a maior revelação possível que alguém pode chegar é revelar a sua própria alma. Maior do que Eliyahu Hanavi vir falar com você é você revelar a sua própria alma. Vamos falar de volta. O nível mais elevado espiritual que alguém pode chegar é revelar a sua Neshama, é revelar a sua alma. Contam que tinha um grande casamento e lá tinha homens importantes. Um deles era o Mordechai de Chernobyl e outro era o Alter Rebbe. Esse Rebbe de Chernobyl, ele fala para o Alter Rebbe: olha só meu aluno, esse meu aluno aqui, ele merece que Eliyahu Hanavi aparece para ele e conversa com ele. E o Alter Rebbe falou: e olha meu aluno lá. Meu aluno, o Rebbe Noam Kletzker, quando ele chega no final da Amidah, ele consegue chegar a revelar a sua própria Neshama, a sua própria alma, que é chamado na Kabbalah, o nível mais alto da alma, Yehidah, aquilo que se revela no final de Yom Kippur, o 5º nível de alma, se revela para esse meu aluno no final da Amidah diariamente, no final da reza diariamente. O que está acontecendo aqui? O Alter Rebbe falou: parabéns, teu aluno recebe o anjo, recebe o Eliyahu Hanavi, mas mais elevado do que tudo isso é você conseguir revelar o seu potencial máximo. Isso é aniversário. E é isso que a Hassidut nos trouxe de presente. Lembrar de quem nós somos. Todo dia de manhã nós agradecemos a Hashem e nós falamos Neshama Shenatat Abi Teorahi. A alma que você me deu, Deus, ela é pura.
eu espero cuidar dela da melhor forma possível. Então esse é o nosso jeito de começar o dia. A gente começa agradecendo por estar vivo. A gente está feliz por estar vivo. Esta é a forma judaica de viver. Esta é a forma judaica de comemorar o aniversário. Todo mundo tenha Mazal Tov, um Mazal forte sempre, e que aproveite o dia do seu aniversário para poder atrair toda a energia positiva e todas as coisas boas para a sua vida. Já você falou em algumas coisas práticas que a gente tem que fazer no dia do aniversário. Sim. Você falou em se lembrar, em ler os salmos e tal. E as brachot, que é uma Muito coisa bom. que a gente fica com vontade. Muito bom, muito bom. Bem lembrado. A gente está perguntando da força das brachot no dia do aniversário. Então, o dia do aniversário, por ser o dia onde meu mazal está mais forte, significa que eu tenho mais força. Todo dia é um bom dia para abençoar e dar força e dar energia para os outros. Mas no dia que o meu mazal está mais forte, então eu consigo ajudar os outros com mais força. Então, por isso eu aproveito para dar brachot para os outros. E sempre bom receber brachot também. Mas eu aproveito o dia do aniversário para compartilhar essa energia. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mazal Tov.